Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 aqui para falar sobre formatos de classificação. Bom, é um assunto recorrente, é um assunto que foi também debatido aí no final de semana do GP da Rússia, porque a Federação Internacional de Automobilismo, o Liberty Media, dono aí dos direitos comerciais da Fórmula 1, enfim, proprietário da Fórmula 1, e as equipes continuam debatendo sobre as propostas de mudanças para 2021. Ainda não existe um denominador comum, por isso as conversas seguem. E agora o debate está entre o formato de classificação, porque a FIA e o Liberty Media ainda não estão satisfeitos com a atual forma de decidir o grid de largada da Fórmula 1. Eles ainda querem uma dose maior de imprevisibilidade, ainda querem uma dose maior de ação de pista mesmo, enfim, que envolva o público, e por isso eles vêm discutindo com as equipes algumas propostas diferentes. Além disso, a FIA tem um plano de testar algumas sugestões no ano que vem, 2020, para ver o que funciona e o que não funciona. Então usar aí, fala-se em 3 finais de semana de GP, alguma coisa nesse sentido, para testar alguns formatos. E o formato que vem sendo falado, que foi bastante criticado, na verdade divide muitas opiniões, mas os pilotos não se mostraram muito felizes com esse formato, é um formato de corridas de classificação. A formação do grid para a corrida de classificação no sábado seria feito pelo grid invertido, pela posição, né, do Mundial de Pilotos invertida. Então, por exemplo, o Hamilton largaria em último e o Russell largaria em primeiro, e aí o resultado dessa corrida de classificação no sábado formaria o grid de largada no domingo. Mas essa proposta, assim, a FIA cogita em testá-la no ano que vem, por exemplo, mas assim, ela divide muitas opiniões. O Vettel, o Hamilton mesmo, já se colocaram completamente contrários a essa proposta. Eu também não sou muito, eu não tenho muito, não é muito do meu agrado essa proposta não. Mas o objetivo do vídeo de hoje é a gente lembrar alguns dos formatos que a Fórmula 1 já teve e como a Fórmula 1 pode buscar nesses formatos também uma inspiração para chegar num denominador comum para um formato, né, a partir de 2021. Queria perguntar a vocês gostam do formato atual e que formato vocês acham que a Fórmula 1 poderia ter? Lá nos anos 50, né, quando a Fórmula 1 começava, era bastante básico a forma de decidir o grid de largada. 2 sessões de treinos, né, o mais rápido, pole position aí no agregado, e formava o grid, beleza. Com o passar do tempo, né, das décadas, aí a gente foi tendo algumas particularidades, como por exemplo, motores especiais, pneus especiais, bom, e algumas coisas ganharam grande notoriedade, né? Por exemplo, quando a Ferrari fazia um motor de classificação especialmente para o GP da Itália, também tinha essa coisa de ter motor de classificação e motor de corrida. Nos anos 80 e 90, principalmente nos anos 90, aquela questão da pré-classificação também era interessante, mas era uma época em que a Fórmula 1 atraía muita gente e dava essa chance de você ter equipes muito pequenas ou a inscrição de uma equipe para uma única corrida, enfim. Então você tinha um outro desenho de campeonato, digamos assim, e aí as pessoas podiam participar dessa pré-classificação para entender se tinham performance suficiente para estar ali no grid de largada. Então também era bem interessante. E esse tipo de formato foi até 1996, quando a Fórmula 1 decidiu mudar um pouco, colocar mais ordem no negócio, e até porque a busca por uma vaga na Fórmula 1 começou a ficar mais escassa, né? Porque a Fórmula 1 também se tornou muito cara. Então, assim, aquela coisa de pré-classificação, muitas equipes tentando entrar na Fórmula 1 foi caindo, né? E aí, a partir de 1996, a gente tem essa versão mais clássica da classificação, que é aquele formato de 1 hora,
12 voltas para cada piloto. Que era, na verdade, eles imaginavam que seria um formato bem interessante, porque cada piloto poderia sair na hora que quisesse, ter a sua própria estratégia e ainda no fim do treino tinha garantido lá uma disputa pela pole. Só que esse formato, ao longo do tempo, foi tendo problemas, porque muitas vezes os pilotos ficavam uns 45 minutos, 55 minutos dentro do box, não faziam nada e não acontecia nada na pista, né? Então assim, aí pra TV era muito ruim. Então começou-se a pensar em coisas diferentes, principalmente porque o Bernie estava expandindo a Fórmula 1, a TV estava ganhando muita força, então precisava também deixar a classificação mais interessante. Aí a partir de 2003 veio aquele formato divertidíssimo de uma única volta para cada piloto, que às vezes dava uns rolos homéricos, né? Ter uma Minardi lá na frente, ou também o Schumacher dando um miguezinho ali, andando devagar para ter a chance de fazer a sua volta no momento em que não tinha chuva. Coisas assim foram acontecendo. Por quê? Primeiro eram 2 sessões, então a primeira sessão formava, né, de fato, a ordem de largada para a classificação no outro dia. Então na sexta, pela ordem do campeonato, o pessoal ia para a pista e tudo mais, e aí no dia seguinte, né, pela ordem formada ali na sexta, fazia a classificação. Então aí saía na ordem invertida, obviamente. Então assim, o mais lento seria o primeiro a ir para a pista e o mais rápido o último, nada mais justo, né? Porque também tem um esforço todo das equipes, mas esse formato era interessante porque ele tinha essas nuances e ainda proporcionava uma exposição interessante para as equipes pequenas, né? Então era uma volta, né, inteira ali e a TV ia seguindo o cara. Então, por exemplo, as equipes menores se esbaldavam também com esse formato, que foi variando também ao longo do tempo em que ele vigorou, que foi de 2003 até 2004. Então, por exemplo, a gente teve os treinos sexta e sábado, depois tudo no sábado, depois um treino no sábado e um no domingo. Então ele variou um pouco. Também tinha uma questão de cargas de combustível, enfim. Teve algumas variações nesse tempo aí. Depois, em 2005, mudou tudo de novo, virou um agregado aí dos tempos, mas também não agradou muito porque ele perdia um pouco de emoção, né? Aí, em 2006, chegou então a esse formato mais ou menos como a gente vê hoje, segmentado entre Q1, Q2, Q3, e ele também foi variando ao longo do tempo por conta de carga de combustível, enfim, as equipes trabalhavam bastante em termos de estratégia, ou com que carga de combustível vai largar, enfim. Tinha algumas particularidades desse tipo, até 2010, quando a Fórmula 1 acabou com o reabastecimento, então virou basicamente o que a gente vê hoje. Com algumas variações, e a maior delas, fiasco total, né, foi a de 2016, quando a Fórmula 1 inventou aquela história de, a partir dos 7 primeiros minutos, cada piloto era eliminado um piloto era eliminado a cada 90 segundos. Então foi uma confusão danada, não durou nada na Fórmula 1. A gente teve que voltar para o formato que a gente tem hoje. Então assim, o formato de hoje é muito interessante, eu gosto desse formato, mas ele também é bem restritivo, né? O que a gente poderia ter, por exemplo? Eu gostaria de ter um formato também de uma única volta, mas assim, com liberdade de pneus, ou de repente o pneu que você escolheu para fazer aquela volta vai ser o pneu que você tem que largar. Não gosto de ser uma inversão simples, mas a gente poderia dar um peso maior para os treinos livres para formar essa ordem de entrada na pista, por exemplo. Então assim, você faz um agregado dos tempos lá dos treinos livres, por exemplo, dá um peso para os treinos livres e aí coloca a classificação, a entrada, né, dos pilotos 1 a 1 nessa ordem invertida, então não prejudica também quem fez o melhor trabalho, né? Então o mais lento entra primeiro e assim por diante até o mais rápido. Então a gente tem uma garantia também de ação de pista. Essa é mais ou menos uma ideia que eu tenho que pode melhorar a classificação. Mas e vocês? O que vocês acham que a Fórmula 1 pode adotar? Existe alguma inspiração, alguma coisa que a gente pode trazer do passado para agora? Quero saber a opinião de vocês aí. Deixem o seu
os seus comentários aí no vídeo, tá bem? E eu fico por aqui, sem antes pedir, se você não se inscreveu no nosso canal, essa é a hora. Inscreva-se, acione o sininho e deixe seu like.